Nelson, na sua experiência, né? Quando veio ali o teu resultado de exame de sangue, você não tinha nenhum sintoma grave, nada que pudesse ser preocupante. Veio ali o exame de sangue. O que aconteceu logo em seguida, né? O que o médico te falou? Como é que foi para você? Tá. Bom, deixa eu me contar uma história. Assim, eu fazia prevenção com toque, né? Só que como eu dei aquele exemplo de falta de tempo e tal, até por conta disso, né? Você começa a ficar mais ou menos como a história do lobo e as ovelhas, né? Que fala que tem o lobo, todo mundo corre, aí é mentira, tal, até uma hora que você não acredita mais. Então, Uhum. mais ou menos o que acontece é que, é, a princípio, não dava nada, não tinha nada, não tinha nada. Eu comecei a fazer o controle por exame de sangue pelo PSA, né? Não é o mais indicado. Você vai ver que quando você for entrevistar os urologistas, o toque retal é o padrão ouro. Mas o PSA é um antígeno que você pode ver nos exames de sangue e que indica, né, que está tendo um aumento que pode estar acontecendo, né, uma evolução de alguma coisa na próstata. Mas ele não é tão específico porque a hiperplasia de próstata também aumenta esse nível de Hum. PSA, Pode né? confundir, né, Então, o assim, como resultado. estava sempre normal, 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 eu fazia praticamente todo ano o check-up, né? E não ia dando nada. Chegou uma hora que eu simplesmente abandonei a ideia. Eu acho que é isso que talvez a minha entrevista ajude mais as pessoas. Não pode abaixar a guarda. Não pode, sabe? Certo. Que assim, você fica, mas eu já estou com 50, não aconteceu nada. Já estou com cinquenta e Uhum. cinco e continuo fazendo e não dá nada. Então eu vou Uhum. ver o que que acontece, vou dar um tempo, tá? E aí, Uhum. fazendo um exame, já fazia uns 2 anos que eu não fazia check-up, 2 ou 3 anos que eu não fazia check-up e não tinha feito nenhum tipo de exame do sangue, né? E eu fui fazer uma cirurgia de catarata e aí o médico, né, o oftalmologista, pediu que eu fizesse alguns exames, tal, porque eu ia ser sedado, e um deles era o exame de sangue. Quando eu olhei o PSA, ele tinha subido assim para 10, né? Ele é uma fração, ele não chega. 4 já é muito grande. Então, eu fui a primeira pessoa que ficou preocupada com isso. E aí Essa consultei um alteração. urologista, né? Fui no Uhum. urologista. E o exame de toque retal, na mesma hora, né? Você vê como ele é específico, na mesma hora eu saí dali já com uma guia para fazer uma biópsia. Então, Ah, assim, certo. já foi, dali ele já falou, olha, não são boas notícias, tá? Que agora nós vamos provavelmente ver em que estágio que está, né? Então, dali eu fui fazer a biópsia, e na biópsia que você fica sabendo a extensão, o grau de malignidade do tumor, né? Uhum. É, o ideal, né? Se eu tivesse feito isso antes, eu teria muito menos avanço da doença. E a gente Olha pode conversar só. um pouquinho a respeito das sequelas do tratamento e tal, né? Mas as Uhum. sequelas estão diretamente relacionadas com o estágio que ele é encontrado. Então, Uhum. assim, se você faz o toque retal todos os anos, melhor até do que o PSA, ou de repente faça os dois, mas ali a probabilidade de encontrar ele bem no começo é muito maior do que de outra maneira qualquer. Aí você Perfeito. vê, provavelmente pelo PSA, esse aumento foi em 2 ou 3 anos, ele subiu muito. Foi o período que aconteceu o início, provavelmente, da neoplasia, e eu não estava sentindo nada. Tá? Eu estava simplesmente indo operar a catarata. Uhum. Uhum. Poxa vida. Você sabe que eu lendo sobre esse assunto, a importância do exame clínico, né, do exame do toque retal, é porque o médico, o especialista, ele na introdução do dedo, ele consegue sentir a alteração do tamanho da próstata, né? Porque às vezes o exame de Exatamente, sangue ele pode exatamente. até te dar Rigidez. te confundir, né? Assim, será que é uma Aham, coisa, será que é outra? exatamente. Mas no toque ele consegue sentir, né, a textura, o Perfeitamente. tamanho, o quanto inchado está, o quanto inflamado Aham. está, e aí tomar, né, a decisão logo em seguida, não é isso? Isso, olha, você vê, o preparo desses profissionais é tão grande que
no toque ele já eu já saí dali vamos dizer, um diagnóstico provável, né? Então, Provável, assim, com a já fui biópsia fazer já a solicitada. biópsia, né? Você Aí vê quando como veio é veio o resultado da biópsia, confirmou. exatamente. Aí, assim, a biópsia, inclusive, ela é feita, depende do padrão, mas eles tiram de 9 a 11 pedacinhos, porque, assim, não é só a próstata, tem as estruturas adjacentes, né? Então, para ver a extensão e também o Eles dão grau de anestesia, malignidade. Nelson? Dão anestesia para retirar a biópsia? Você é É, sedado, anestesia local, né? aí eles fazem a biópsia, ela é transretal, e aí você recebe aquilo ali dos 11 fragmentos, depende do protocolo de cada lugar, né? Sim. Assim, acho que no mínimo são 9, isso vai ser mais esclarecido pelos especialistas. Mas, de qualquer maneira, quanto maior o número de áreas Uhum. que estejam comprometidas, e o grau de malignidade delas, o prognóstico vai ser pior depois, né? Entendi, certo. Aí confirmou, e aí desse passo aí em relação à biópsia, você já foi caminhando para cirurgia. Sim. Aí o que aconteceu foi, na realidade, a primeira vez que eu passei no urologista clínico, ele não fazia cirurgias, né? E ele Uhum, me indicou para um especialista na área, né? uhum. Já esse especialista, quando olhou a- os dados da biópsia, ele já optou por uma prostatectomia radical, né? Que é tirar a próstata e tirar estruturas adjacentes. Prostatectomia, é o nome. Isso, Tá. porque ela estava bastante já comprometida, né? E mais algumas estruturas adjacentes. Que Então, coisa, né? E você sempre fazia um acompanhamento, por um tempinho que você não fez, pouquinho, já apresentou um cara, é problema já isso que eu quero. até avançado. Exatamente, é isso que eu quero frisar para quem assistir essa entrevista, a bobeada que eu dei, né? Que não deve ser feito, porque assim eu tive muita sorte, eu encontrei profissionais muito bons Uhum, e tive sorte, né? Porque também isso não é a sua única coisa que vai fazer com que você tenha bom ou mau prognóstico, né? Mas uhum. especialmente o cirurgião, né? Que fez. A minha cirurgia foi do tipo robótico, né? Então foi feito Uma com câmera. aquele robô do Da Vinci, o grandão assim, né? E Uhum. que tem uma precisão muito maior por um profissional super gabaritado, né? Capacitado, Então, perfeito. muito, realmente, assim, eu tenho um apreço muito grande por ele, pela dificuldade que ele teve, porque, assim, outra coisa, eu posso falar um pouquinho a respeito, Claro, Marcelo? com certeza. Tá? Ele me esclareceu muito bem o que ia acontecer. Porque eu sou você conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa muito realista, né? Uhum. E então ele deixou claro tudo o que podia estar acontecendo, todas as possíveis as possibilidades que eu iria ter. E como ele ia fazer uma cirurgia que era uma cirurgia mais radical, ele já informou assim que você ele vai ter que tirar a maior parte possível e você tem estruturas ali como por exemplo o reto, né, a parte final do intestino. Então, assim, ele falou: se eu precisar chegar muito perto do reto e por acaso lesionar ali, furar, você vai ter que usar uma bolsa de colostomia durante um tempo. Nossa, Se provavelmente você vai perder bastante sangue, então vai ter puxa. anemia, vai ter que usar, sabe? Claro que vai ter que sair com uma sonda. Então, assim, eu me lembro que quando eu acordei da anestesia, eu olhei para mim e falei, cara, que sorte, não estou com uma bolsa de colostomia. Sabe? Porque, Quando ele assim, te se informou tivesse, isso, eu já. Nelson, quando ele te informou, você ficou assustado? Não, Não, achou tranquilo? não. Como eu falei, Ah, eu bom, que sou seja, né? super. Se eu tivesse que conviver, que provavelmente não iria acontecer, né? Porque ia ser uma parte do tratamento, depois ia ser feito um outro tratamento para poder Substituir, tratar essa parte, né? sim. Mas mesmo que tivesse acontecido, eu assim, encaro muito bem assim, o importante é estar vivo. Então, se você tiver que conviver com alguma coisa que te mantenha vivo, é uma Tudo bem. realidade, simplesmente. A coisa, se ninguém teve culpa, a culpa foi toda minha, né? Então, assim, não adianta eu ficar Nelson, jogando isso pro. de quando você soube o resultado até a cirurgia, quanto tempo? Ah, foi bem rápido. Foi bem rápido Um mês, 2 meses? porque acho que, nossa, eu acho que
de agosto para setembro, mais ou menos, foi assim, mais ou menos um mês. Que é uma Poxa, outra coisa rápido. também que eu falei que eu tenho um apreço muito grande pelo médico que fez a minha cirurgia, né, o doutor Guidoni, né? Vou até salientar ele aqui, se um dia ele ouvir, melhor ainda. Guidoni, Que Guidoni, sobrenome com dele, G, Guidoni. com G, com G. Ah, Ele é aqui do Hospital São Luís da Anália Franco. certo. E ele, como eu te disse, me orientou muito bem e foi assim super preciso, muito rápido, né? Assim, foi uma coisa que ele colocou tudo à frente para poder fazer o mais rápido possível e Perfeito. foi, felizmente, muito bom. E Qual aí, o tempo Oi, de, pois qual, não. qual o tempo de recuperação depois da É, cirurgia? no meu caso, né, eu acho que provavelmente isso varia de pessoa para pessoa, mas você, assim, quando termina a cirurgia, existem algumas coisas que a gente não sabe se vão ficar ou não, né, algumas sequelas. Uma Sim. delas é a incontinência urinária, né? Uhum. Então, essa é uma. É óbvio que um controle depois também com o PSA nós vamos ter que fazer, mas assim, de cara, você fica 10 dias com uma sonda, então você não sabe como é que é urinar nesse Tem que período aí, porque reaprender, você fica né? com a sonda presa ali na perna e tal. Quando tira a sonda, é que a gente vai saber se aconteceu a sequela da incontinência urinária. Uhum. Então, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu fiquei com uma pequena incontinência que não me atrapalha no dia a dia, mas Certo. ela pode ficar uma incontinência maior, né? Ela Então, pode aí ampliar, mas ela pode não pode ser ampliar. curada, ela não pode ser tratada. Existe tratamento, sim, né? Sim, Provavelmente, quando você entrevistar os urologistas, é aquilo que eu falo, né? Eu fui procurar em bases de dados do Medline, assim, sim, sim. existem algumas cirurgias que podem ser feitas para melhorar, mas isso é nos casos mais extremos, né? Mais graves, né? Tá. Não é o meu caso. O meu caso é tranquilo, né? Quase Uhum. que eu poderia dizer, não sei se eu estou sendo que preconceituoso ou misógino, né? Não é a minha intenção, mas a gente costuma muito ouvir, né, que algumas mulheres, quando têm acesso de riso ou alguma coisa assim, apresentam um pouco de incontinência. Sim, Então, assim, a uhum. dificuldade de segurar. É mais ou menos o que acontece comigo, entendeu? Então, você sabe as situações em que aquilo pode acontecer e dá para evitar. Você não vai ficar com a Certo. bexiga cheia, completamente cheia, nem vai fazer Uhum. movimentos muito bruscos quando está com a bexiga cheia. Uhum. Mas esse grau de incontinência, o meu médico me explicou bem que eu iria saber depois que eu tirasse a sonda, né? Então, nós estamos falando do pós-operatório imediato, nesse período aí eu ainda não sabia o que ia acontecer. Depois que tirou, eu falei, nossa, Quanto do tempo que eu depois que tirou a imaginava, sonda? eu tirei com 10 dias. Certo. 10 dias. Aí já foi no consultório, né? Eu fiquei hospitalizado 4 dias. Aí, Nossa, é rápido. É uma muito cirurgia rápido, relativamente porque simples, assim, não é? Claro que é oi? grave, é uma cirurgia relativamente simples. Não, olha, ela é complicada. Como ela foi robótica, ela é feita assim através de orifícios, né, no estômago, na barriga. Certo. E o acesso é um acesso maior, mas antigamente que ela não era dessa forma, então tinha que fazer uma incisão muito grande. Uhum. E você imagina, a próstata é um órgão muito interno, né? Então você tem a abordagem é muito complicada. Já a robótica é muito mais precisa, tá? Perfeito. Que bom, né? Mesmo assim, se perde muito sangue, então você tem, tem que lavar bastante e tal, né, durante a cirurgia, perde bastante sangue. Então, esses dias, inclusive, que a gente permanece internado, é até para repor sangue, para repor ferro, né, que a gente fica anêmico, né, Uhum. de ter feito essa perda de sangue e tal. É super importante não ter coagulação, né, assim, nenhum problema de trombose ou coisa do tipo. Então, também ficar ali tomando anticoagulante bastante tempo. Fora isso, esses 4 dias, mas assim, dor, não sentia praticamente nada, Nada. está Que muito bem bom. controlado. Então, assim, para as pessoas que tiverem que fazer, não é um bicho de sete cabeças. Certo. É porque, assim, como eu falei, eu sou tão realista que eu entrei brincando lá no centro cirúrgico, brinquei com os anestesistas para deixar o clima mais,
mais ameno, E né? a cirurgia não é nem opcional, né? Não Se, é. se é, se é de bicho de sete cabeças, não é nem opcional, você Não. tem que fazer, né? Tem que fazer. Não, olha, não é assim uma coisa, principalmente a robótica. Até se eu puder dar uma parte, o, me parece, eu não tenho certeza, então isso é uma coisa interessante até de investigar, que na época que eu fiz, nem o próprio convênio pagava a cirurgia robótica. Então, para poder usar o equipamento lá, o Da Vinci, teve que pagar uma parte a mais. Não muita coisa, Nossa. mas era um extra, Ah, né? Depois, algumas pessoas ganham judicialmente o direito de usar e tal. A parte é que me parece que a cirurgia robótica vai ser agora ampliada para o SUS. tá. Vai Eu ser padronizado, vai ser o padrão. parece que eu ouvi uma notícia que ela vai ser estendida para o SUS, que eu acho, assim, fundamental. Eu acho que realmente é Até uma para diferença da prevenção de água para o danos, vinho. né? Prevenção de Nas danos. pessoas que eu conversei que fizeram essa cirurgia 15 anos atrás, 10 anos atrás, período de recuperação, tudo é muito diferente. Muito diferente. Nelson, eu agradeço demais você ter concedido essa Imagina. entrevista. Uhum. Por favor, qual é a sua mensagem que você deixa para as pessoas para esse Novembro Azul? Sua mensagem, por favor. Olha, não bobeie. Tá? Porque assim, é muito difícil você aprender com a experiência dos outros. Tá? Então, assim, até eu posso dizer isso mesmo, porque vi tanta gente e eu bobeei. Tá? Uhum. Mas, para o seu bem, né, para os homens a partir de 45 anos, deixa essa bobeira da toque. Você vai ter uma hora, você vai ter que fazer. Entendeu? Se você bobear, você vai ter uma coisa muito mais complicada depois. Então, uma coisa que vai levar 5 minutos, não vai dá sequela nenhuma, não muda nada a tua masculinidade, ao contrário, você está sendo muito macho de fazer aquilo ali, né? Perfeito. Se é para pensar assim dessa maneira Claro. tão, Uhum. né? E é importante mesmo a gente ter que fazer isso aí. E se alguém por acaso tiver nesse período que tá tendo o diagnóstico, alguma coisa, não se apavore. É uma coisa que assim a cirurgia robótica aumenta muito, muito, muito a expectativa de vida. Estamos num período muito melhor para que isso aconteça, tá? Do que era alguns anos atrás. Mas o Perfeito. principal, prevenção. A gente fala, 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 eu mesmo bato no peito. Burro, você devia ter feito a prevenção. Porque com a prevenção você não teria passado pelo que você passou, nem pela cirurgia, nem Exatamente. nada. Pois é. Poxa vida. Ou uma cirurgia muito pequena e sem incontinência, sem essas coisas todas, né? Sem a gravidade que foi. Perfeito. Uhum. Nelson, muito obrigada por sua Imagina. participação, Eu é por que sua agradeço. colaboração, por sua generosidade em se expor para a gente alertar, para a gente contribuir com a prevenção dessa doença, que é relativamente comum, né? Comum Bem aos homens comum. mais maduros, não é isso? Uhum. Eu é que agradeço, Léo. Muito obrigada, Então, até querido. outra hora, hein? Grande Tchau. beijo, viu? Tchau, tchau, querido. Tchau.